Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eleição dos diáconos. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Prisão do diácono Estevão. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Explicação. Capítulo 6. Muito bem, hoje temos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, com apenas seus 15 versículos ali, e temos os 7 escolhidos para servir. Temos este termo helenistas. Quem eram os helenistas, então? Eles eram basicamente judeus de língua grega da dispersão. Eles tinham suas próprias sinagogas em Jerusalém e liam as escrituras em grego. Então eles eram um pouco diferentes. Eles leram a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Então eles eram meio separados. Já existe essa divisão cultural que está acontecendo. Então temos cristãos gentios ou cristãos de língua grega. E nós temos cristãos judeus. Os helenistas acreditavam que as suas viúvas eram negligenciadas na distribuição diária. Na verdade, nem diz que eles acreditavam nisso. Atos 6.1 vai dizer: os helenistas murmuravam contra os hebreus porque as suas viúvas eram negligenciadas na distribuição diária. Então, basicamente, aqui está a comunidade cristã e eles estão cuidando de viúvas e órfãos. Mas algumas dessas pessoas que faziam parte de um grupo diferente de cristãos estavam sendo negligenciados. Então, vamos dar uma olhada nisso. Este é o capítulo 6 da igreja. A igreja começa essencialmente. Jesus disse que construiria sua igreja sobre o apóstolo Pedro, sobre aquela rocha. Então, no capítulo 2, tivemos o Pentecostes e o nascimento da igreja. Agora, aqui estamos 4 capítulos depois e já existem alguns problemas a serem acertados. Existem facções. Mais tarde, em 1 Coríntios, veremos divisões ainda maiores do que essa. Então, algumas pessoas estão sendo tratadas de forma diferente de outras. Isso não é bom, mas não é inesperado, se isso faz algum sentido. Porque, embora o Espírito Santo seja a alma da igreja, por isso é divina, a igreja ainda é feita de seres humanos, que podem falhar, que são aqueles que falham. Então, o que acontece? Em Atos 6.2 vai dizer que os 12 convocaram o corpo dos discípulos e disseram: Não é certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Embora seja muito importante cuidar de viúvas e órfãos, então eles decidem escolher 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, que poderiam ser designados para essas funções. Basicamente, este é o início do diaconato. A palavra grega que Lucas usa aqui é diáconos, que significa servir. Na Igreja Católica nós temos esses diáconos, e outras igrejas também os têm. Há algumas coisas a serem observadas sobre os diáconos. Eles são ordenados. Atos 6.6. Eles apresentaram aos apóstolos e eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Então aqui estava uma ordenação real. Não foi como se alguém se oferecesse e dissesse: eu farei isso, eu servirei.
Esta é, na verdade, uma ordem na igreja primitiva. Os apóstolos sabiam que eram os episcopi, ou os bispos. Eles sabiam que eram os presbiteroi, ou os sacerdotes. E agora temos os diaconoi, ou os diáconos. Não só isso, mas o próximo passo também existe aqui. Atos 6:8. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Basicamente, ele sai e começa a pregar e curar. Mas espera um segundo. Você acabou de ser ordenado para servir uma mesa, mas aqui está você fazendo esse ministério sobrenatural que é notável e incrível. Talvez não fosse isso que os apóstolos pretendiam, mas parece que era isso que Deus pretendia. Amanhã descobriremos o que acontece com Estevão, porque ele dá testemunho de Cristo e se torna o primeiro mártir da igreja. Agora a igreja sempre considera os santos inocentes, aqueles que foram mortos por ordem de Herodes, como uma espécie de protomártires. São João Batista também é uma espécie de protomártir, mas o primeiro mártir totalmente cristão é Santo Estevão. Hoje também temos Romanos capítulos 9 e 10. Apenas imagine, São Paulo começa: estou falando a verdade em Cristo, não estou mentindo, tenho grande tristeza e angústia incessante em meu coração. Por que isso? Porque ele tem tantos irmãos que fazem parte do povo judeu que não respondem a Jesus como Cristo. Eles não estão respondendo a Jesus como cumprimento de tudo que Deus prometeu. Romanos 9:3, porque eu mesmo desejaria ser anátema e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eu poderia desejar isso, que estes meus parentes segundo a carne pudessem conhecer Jesus Cristo. Esse é o coração de um verdadeiro seguidor de Cristo. Estar desesperado por aqueles que não conhecem a Cristo. Aquela sensação de eu faria qualquer coisa, eu daria qualquer coisa. Muitos de nós que fazemos parte desta comunidade temos pessoas em nossas vidas que abandonaram a fé. Talvez seus pais não saibam quem é Cristo. Cada um de nós tem pessoas em nossas vidas que amamos muito e que nunca disseram sim a Cristo. Ou eles disseram sim, mas seguiram outro caminho. Então dizemos a mesma coisa que São Paulo. Eu gostaria de ser excluído. Se eles soubessem quem é Jesus Cristo, se eles soubessem que ele estabeleceu uma igreja e que eles têm um lar aqui, eles pertencem a esse lugar. Romanos 9, 4 e 5, eles são israelitas, e a eles pertencem a filiação, a glória, os convênios, a promulgação da fé, a adoração e as promessas. A eles pertencem os patriarcas, e, da sua raça, segundo a carne, é o Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Isso é notável. Viajamos por todo o Antigo Testamento, então sabemos do que São Paulo está falando. E também as coisas que não estão escritas no Antigo Testamento, mas faziam parte da vida religiosa judaica, parte da sua cultura espiritual. Nós sabemos tudo isso. A eles pertence a filiação, a glória, os convênios, a entrega da lei, a adoração, as promessas, todas essas coisas. Os patriarcas, eles receberam muito, e ainda, eles não estão reconhecendo Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, já sabemos que milhares e milhares de judeus vieram a saber quem era Jesus. A igreja primitiva era composta principalmente por judeus que se tornaram cristãos, que viam Jesus como cumprimento. Então é importante lembrarmos disso. São Paulo se pergunta por que isso está acontecendo. Essencialmente, ele diz, é assim que as coisas acontecem. Há aqueles que verão a verdade sobre Jesus e responderão de todo o coração. Há aqueles que ouvirão a palavra de Deus e responderão entregando suas vidas a Ele. E há aqueles que ouvirão a palavra de Deus e não entregarão suas vidas a Ele. Romanos 9,16, portanto, não depende da vontade ou esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Agora a Escritura remonta ao Êxodo. Romanos 9,17 e 18. Porque a Escritura diz a Faraó, eu te ressuscitei com o propósito de mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então ele tem misericórdia. Este é o mistério, de ter fé ou não ter fé. Ou algumas pessoas podem ouvir a palavra de Deus e isso pode endurecer seu coração. Lembre-se, Deus nunca faz o mal. Portanto, endurecer o coração não é resultado da escolha de Deus de endurecer este coração, de afastá-lo dele. Mas nós escolhemos endurecer nossos corações diante de Deus. Mas este é um daqueles mistérios de Deus. O mistério de ser escolhido e chamado, da predestinação, de dizer sim a Deus ou não dizer sim a Deus. Em Romanos capítulo 10, algo muito poderoso também, no versículos 9 e 10. Em Romanos capítulo 10, há algo muito poderoso também nos versículos 9 e 10. Porque se você confessar com os seus lábios que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois o homem crê com o coração e assim é justificado, e confessa com os lábios e assim é salvo. Isso é um presente para nós. Esse papel da fé em nossas vidas. Essa é a fórmula católica. Somos salvos pela graça, que é um presente totalmente gratuito, através da fé, que é a nossa resposta a esse dom completamente gratuito. Como diz São Paulo aqui, confesse com os lábios, acredite em seu coração.
Na verdade, em Romanos capítulo 1, São Paulo diz a obediência da fé. Portanto, não é meramente confessar com os lábios e acreditar em nossos corações, mas na verdade chega ao ponto da obediência. Formularíamos que somos salvos pela graça através da fé, trabalhando-se no amor, que vivemos como cremos, que pertencemos ao Senhor. Romanos 10,13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,14, mas como invocarão aquele em quem não creram? E como acreditarão naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles ouvirão sem um pregador? Romanos 10,17, assim a fé vem pelo que se ouve, e o que se ouve vem pela pregação de Cristo. É por isso que Jesus precisa ser anunciado, proclamado. É por isso que estamos fazendo essa leitura da Bíblia. Por quê? Porque uma coisa é ler a Escritura. É muito importante lê-los. Eu me pergunto se não existe esse poder misterioso que surge quando a palavra de Deus é ouvida. Mas não somente ler, também ouvi-la proclamando para nós. É algo assim que é realizado dentro de nós. Aqui estamos nós, 327 dias viajando. E muitas pessoas se aproximaram e disseram: há algo diferente em ouvir a palavra de Deus do que apenas lê-la na página. Agora, obviamente, é a palavra de Deus. Então não vamos tirar nada da leitura da Bíblia. Mas não é fascinante que a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, fale não apenas sobre o poder da palavra de Deus, mas também sobre o poder de ouvir essa palavra. Há algo aqui. Mas, de qualquer forma, como dissemos, sabemos que há muitos dos nossos amigos e familiares que não têm fé. Por isso estamos orando por eles. Haverão dias em que lutaremos para acreditar nós mesmos. Haverão dias em que lutaremos para enviar e render nossas vidas ao Senhor novamente. Haverão dias em que lutaremos para professar com nossos lábios e acreditar em nossos corações e ter a obediência da fé. Então nós precisamos de orações de graça. A graça é completamente um dom gratuito de Deus, mas nós podemos pedir por ela. Então nossa oração deve estar sempre voltada para aquilo que Deus é capaz de realizar em nossas vidas, mediante a abertura do nosso coração e a disposição de amá-lo até o fim. Que Deus abençoe você e reze por mim.